Se eu der aqui um console log agora nesse meu product line split na posição 0, olha só o que vai acontecer. Ele vai mostrar para mim todos os códigos de barras que tem ali dentro da minha aplicação, né? Dentro do meu arquivo. Bom, se a posição 0, ele mostrou o código de barra, então se a gente pegar a posição 1, a gente vai pegar a descrição. Posição 2, a gente vai pegar o preço. E posição 3, a gente vai pegar a quantidade em estoque. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar posição por posição e inserir em algum lugar, né, que vai fazer a inserção no nosso banco de dados. Fala Dev, seja muito bem-vinda e bem-vinda a mais um Code Drops aqui no canal da Rocket. Meu nome é Dani Leão e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre manipulação de arquivos. E se você ainda não sabe, porque depois desse vídeo você vai saber, o Node ele possui alguns pacotes, alguns módulos que já vêm por padrão dentro dele. Então quando você baixa ali, quando você instala o Node dentro da sua máquina, você já tem esses pacotes ali disponível para você, que ele permite com que a gente faça a leitura de arquivos, a manipulação de arquivos, né? Então eu consigo fazer leitura, eu consigo fazer gravações dentro desses arquivos, eu consigo trabalhar também com streams, né? Que é aquela leitura por partes de algum arquivo, né? O carregamento por partes desses arquivos, né? Isso é muito forte dentro do Node. E o porquê que é interessante e é importante a gente saber como fazer a manipulação de arquivos, né? Como ler um arquivo dentro do Node, como fazer a escrita dentro de um arquivo, né? Pelo menos uma vez na vida você vai precisar utilizar esse conceito, seja com Node ou seja com qualquer outra linguagem, para você fazer a leitura de algum arquivo, né? Fazer o upload de um arquivo, enfim. Você vai precisar em algum momento da sua vida ter esse conhecimento. E vamos pegar um exemplo bem simples para a gente entender na prática como que funciona esses pacotes. Vamos imaginar que você tem ali um mercadinho no seu bairro, né? Acredito que isso daí todo mundo tem. Um mercadinho no bairro que não tem tanta tecnologia, vamos dizer assim. Então, de repente, o dono ou a dona tem ali um papel onde ele vai anotando tudo que ele está fazendo, ou ele tem uma planilha Excel onde ele tem, por exemplo, um controle de estoque, né? E aí, ele ou ela chega para você e fala, olha, eu quero começar a automatizar os processos aqui dentro do meu mercadinho, eu quero criar um ponto de venda, né? O famoso PDV, eu quero ter um gerenciamento um pouco mais automático do meu estoque, e aí você já começa a ficar pensando o que você pode fazer, como que você pode desenvolver esse sistema, só que ele ou ela fala para você, olha, eu tenho aqui o meu catálogo de produtos, né, todos os produtos que eu tenho em estoque dentro de uma planilha em Excel. Só que eu não quero ter que ficar cadastrando tudo isso na mão, né? Eu não quero pegar produto por produto e cadastrar na mão. E aí você então começa a pensar numa solução para automatizar e melhorar esse processo, né? E aí você tem a brilhante ideia de fazer o seguinte, criar uma requisição dentro dessa aplicação que vai pegar essa planilha que já tem disponível ali no mercado, com todo o controle de estoque, com todos os produtos, com a quantidade, com o preço, enfim, com o controle geral do estoque, e você vai fazer a leitura dessa planilha e salvar esses dados no banco de dados da aplicação nova, do PDV novo, para automatizar esse processo. Então é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. A gente vai pegar uma planilha aqui, né? Uma planilha bem simples, mas com alguns produtos, com alguns dados que a gente vai ver, como código de barras, o preço do produto, a quantidade que tem em estoque e qual o nome do produto, né? E a gente vai fazer a manipulação desse arquivo utilizando os módulos do Node e vamos inserir esses dados dentro de um banco de dados. Então, bora lá pro código agora? Então, eu já tô aqui com a minha aplicação, tá? Eu criei aqui, só inicializei aqui o meu pacote e agora eu vou começar instalando algumas coisas. Vou começar instalando aqui o Express para fazer o meu servidor. Vou instalar também o TypeScript, as tipagens do Express e o TS Node Dev, né, para transformar o nosso código para uma forma que o Node ele consiga entender. Então, pegar o TypeScript e converter para o Node conseguir entender. Vou instalar também o Prisma para a gente fazer o gerenciamento
do nosso banco de dados, tá? Então a gente vai utilizar o Prisma aqui. E aqui eu instalei o Prisma como dependência de desenvolvimento, porque eu não tenho o Prisma instalado aqui na minha máquina, né? Não tenho a CLI do Prisma, então eu instalo como dependência de desenvolvimento na aplicação, para eu conseguir trabalhar com tudo que a CLI ela já traz. E vou instalar então o Prisma Client, para aí sim eu conseguir ter ali o processo do Prisma dentro da aplicação, tá? Bom, show de bola. Deixa eu começar aqui criando a minha pasta src, server.ts, já importar aqui o Express, constep igual a Express, aqui já vou colocar uma porta para nossa aplicação. Gosto sempre de colocar aqui um console log, então vou colocar aqui server is running, que já é padrão aqui, né? E preciso também inicializar o meu TypeScript para ele criar o meu TS config. Então vou dar um yarn tsc --init e ele já gerou aqui para mim o meu TS config, tá? Vou deixar aqui por enquanto, que a gente não vai precisar utilizar. Bom, o que a gente vai começar fazendo aqui? A gente vai precisar fazer a leitura desse nosso arquivo, tá? Então deixa eu já até abrir aqui para a gente conseguir visualizar esse nosso arquivo. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se consigo abrir. Coloquei como open folder, né? Então deixa eu pegar um open file. Área de trabalho. Coloquei aqui esse CSV, tá? Bem simples aqui. Então eu tenho 5 produtos. A gente pode ter uma lista, né, imensa aqui, mas eu tenho 5 produtos que a gente vai dividir da seguinte forma. Ele vai ter ali o código de barras, a descrição, o preço e a quantidade de estoque, né? Tem até aqui pra gente visualizar. Ele é uma planilha de Excel simples, né? Com 4 colunas ali. A gente pode ter também quantas colunas a gente quiser, mas aqui tá o suficiente pra gente conseguir entender como que vai funcionar o nosso arquivo. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, antes de mais nada, fazer a leitura desse nosso arquivo de alguma forma, né? O Express, por padrão, ele não tem ali uma forma, né, somente com o Express, para ele fazer o upload desse arquivo. Então, a gente vai precisar ter alguma biblioteca que faça a leitura desse nosso arquivo, né, e envie para o nosso servidor. E o que a gente vai utilizar é a biblioteca Mutter, que é essa biblioteca aqui. Então, ela permite com que a gente, utilizando o Express, faça a leitura de algum arquivo que vai vir de algum formulário, vai vir do Insomnia, Postman, enfim. Vai vir de algum lugar que, no nosso caso, vai ser utilizando o Insomnia, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, vou começar instalando essa biblioteca do Mutter. Yarn add Mutter. E ele tem também as dependências de desenvolvimento. Então, vou utilizar aqui na verdade, as tipagens, né? Dependência de desenvolvimento, não, tipagem dele, tá? Pra gente ficar um pouco mais clean a nossa aplicação, eu vou criar aqui um arquivo de rotas, onde a gente vai fazer essa nossa manipulação desse nosso arquivo, só pra gente não deixar o nosso server poluído, tá? Então, deixa eu importar aqui o nosso router de dentro do Express. Router igual a router. Opa. E vou já exportar aqui o nosso arquivo de rotas. E agora aqui, então, dou um app user, importando o nosso arquivo de rotas, certo? Bom, para facilitar também a nossa vida, deixa eu já criar aqui um script para inicializar o nosso projeto. Colocar como dev mesmo. TS node dev, vou pedir para ele executar o server.ts. Deixa eu ver se está tudo rodando. Yarn dev. Server is running. Então tá tudo certo aqui. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou começar importando o Mutter. Import Mutter from Mutter, tá? Vou criar aqui uma instância do Mutter para a gente ter acesso a algumas configurações. Então, vou criar aqui um Mutter config
igual a mutter e eu chamo a função dele, tá? E aqui, se a gente abrir e fechar aqui, ele tem algumas opções que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, a gente pode definir um destino para esse nosso arquivo, né? Então, todo arquivo que for feito o upload, a gente pode definir, por exemplo, uma pasta temporária aqui para a gente fazer a leitura do arquivo, né? A gente pode definir qual que é o limite, né? Enfim, tem essas opções aqui que a gente pode passar, ou a gente pode simplesmente chamar a função aqui, tá? Sem problema nenhum. Eu vou deixar aqui somente com a função, porque a gente não vai precisar colocar em alguma pasta temporária, nem nada, tá? A gente vai fazer a leitura, tá? Dentro da própria aplicação, sem precisar salvar, por exemplo, numa pasta temporária e fazer, então, a leitura desse arquivo, tá? Mas a gente já vai falar sobre isso. Então, eu vou começar aqui criando uma rota, por exemplo, um post, tá? E vou definir aqui como products. Eu vou ter aqui o meu request do tipo request e o meu response. E aqui onde a gente vai fazer todo o processamento de leitura de arquivo, manipulação do nosso arquivo e inserir no nosso banco de dados, tá? Bom, aqui o que acontece? O mutter ele vai funcionar como um middleware para nossa rota, né? E se você ali tem um pouco de conhecimento do Express, você sabe que todo middleware ele tem que vir entre o path da rota e o request e response. Então a gente precisa passar esse nosso mutter aqui entre essas duas partes, né? Entre o nosso path da rota e o nosso request e response. Então eu vou colocar aqui o mutter config, ponto, e eu vou ter algumas opções, né? Por exemplo, eu posso definir um N, posso definir um array, se eu estou recebendo um array de imagens, né? Ou posso definir também o single, que é o que a gente vai utilizar, que é quando a gente tem somente um arquivo para ser lido, né? Somente um arquivo para ser carregado do nosso formulário. Então, eu defino aqui dentro do single qual que é o nome desse meu arquivo, que eu vou definir lá no meu cliente, né? Que no caso a gente vai utilizar o Insomnia. Vou definir aqui como file, tá? E a partir desse momento, eu vou ter acesso ao meu arquivo dentro do meu request.file. Para a gente ver se vai dar certo, se tá dando tudo ok, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui só um response.send, tá? E aqui dentro, eu vou dar um console log dentro do meu request.file. Só para a gente ver se já está carregando esse nosso arquivo, se o mutter já está conseguindo carregar esse nosso arquivo. Vou rodar aqui um yarn dev. O servidor está rodando. Deixa eu só mudar aqui a minha URL. Então, o que eu fiz aqui? Vamos imaginar que... Deixa eu até remover aqui. Fazer do zero aqui. Um create products. Como método post. Aqui eu vou utilizar o multipart form, tá? Aí vai depender do cliente que você está utilizando. No caso aqui do Insomnia, é através do multipart form. Deixa eu colocar aqui localhost 3000 /products, que é o URL que a gente criou. Aqui eu vou colocar aquele mesmo nome que a gente definiu lá no mutter config.single, tá? E aqui no velho eu vou colocar ele como file. E ele vai habilitar essa parte para a gente escolher o arquivo dentro do nosso diretório. Então, eu vou vir aqui onde eu tenho aquele arquivo lá, tá bom? E vou dar um send. Aqui ele deu que tá ok. E se a gente olhar aqui, o que apareceu no nosso console log foram todas as informações do nosso arquivo. Então, o nosso arquivo, ele tem ali o field name, né? Que é o field name que a gente passou aqui, né, que tá inclusive aqui dentro do mutter config single. Ele tem qual que é o nome original, né, que é o nome original do nosso arquivo mesmo, o tipo de encoding, qual que é o tipo do nosso arquivo, que no caso é um CSV, né, ali uma planilha. E a gente tem o buffer, que é onde encontra toda a informação do nosso arquivo. Então, tudo isso que tá aqui inserido dentro do nosso arquivo, ele tá aqui dentro do nosso buffer. Para a gente ver o conteúdo que tá aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou dar aqui... Deixa eu parar aqui a minha aplicação. Vou dar aqui um console log.
requestFile.buffer.toString. Deixa eu ver se ele tem aqui a definição. Vou passar aqui como UTF-8. Só pra gente ver se o que a gente que tem dentro do nosso arquivo tá vindo certinho aqui para nossa aplicação. Vou rodar aqui o Insomnia novamente. E a gente consegue ver, né, de uma forma bem simples, todo o conteúdo que tem dentro do nosso arquivo. Então, a gente já vai entendendo aqui, né, como que funciona um arquivo, quais são as informações que vem dentro de um arquivo, tá bom? Bom, agora que a gente já tá conseguindo fazer o upload do nosso arquivo, né, a gente já tá fazendo a leitura aqui, utilizando o buffer, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar ler esse nosso arquivo e a ideia é o quê? A gente lê linha por linha, pegar, né, todas essas divisões. Deixa eu abrir isso aqui para a gente entender melhor esse preview. A gente vai precisar pegar coluna por coluna e inserir dentro da nossa tabela, certo? Então, antes de mais nada, a gente precisa ter a nossa tabela, né, para a gente conseguir fazer a leitura desses nossos arquivos. Eu vou começar aqui dando um yarn prisma init para inicializar o meu prisma, tá? Deixa eu alterar aqui as informações. Vou utilizar um Postman, um Postgres que eu já tenho aqui dentro da minha máquina. O banco de dados vai ser o CodeDrops. Admin, papapá. Essas informações, o esquema eu vou deixar com o public, tá? Então, deixa eu só carregar aqui o meu Beekeeper pra gente dar uma olhada. Aqui. Então, eu tenho aqui, ó, o meu database, sem nada aqui por enquanto, e a gente vai começar, então, a criar a nossa tabela aqui, tá? O Prisma já foi criado aqui pra gente, então, vou criar aqui o meu modelo de produtos. E aí, esse meu produto, ele vai ter um ID, eu vou definir que ele vai ter a gente vai gerar um ID, tá? Então, vou colocar aqui como @ID e o default dele vai ser um UUID. Ele vai ter também um code bar. Deixa eu só dar aqui mais. Que vai ser uma string também. Ele vai ter uma descrição, uma description. Ele tem também um price. E aqui o price eu vou colocar como um float. E ele vai ter também, qual que é a outra informação? Ele vai ter a quantidade em estoque. Então, vou colocar aqui como quantity. E o quantity eu vou colocar como int, tá? E eu defino esse @map para definir qual que vai ser o nome da minha tabela que eu quero dar no banco de dados. Porque se eu não definir nada, ele coloca por padrão o mesmo nome que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui como products. Só para ficar melhor. E agora eu vou rodar aqui essa minha migration para ele criar essa minha tabela dentro do meu banco de dados. Então, dou um yarn prisma migrate dev. Defino um nome para essa minha migration, colocar como create products. E ele criou aqui já a estrutura da minha tabela de produtos. Para eu ver se deu certo, deixa eu dar um reload aqui. Opa. Cadê? Aqui. Agora sim. Então, ele já criou aqui a minha tabela de produtos, tá? Com todas as informações que a gente passou. Show de bola. Então, agora que a nossa tabela já foi criada, a gente pode, de fato, pegar esse nosso arquivo e fazer toda a manipulação que a gente precisa para começar a salvar os nossos dados aqui, né? Do nosso CSV dentro da nossa tabela. Antes, deixa eu só criar aqui um database para o Prisma, tá? Pra gente conseguir ter um client desse nosso Prisma pra gente utilizar. Então, vou colocar aqui um client.ts. Importar aqui dentro do @prisma client. O meu Prisma client. Const client igual a new Prisma client. Export client. O Prisma é sensacional para utilizar para o banco de dados. Gosto bastante de utilizar ele. E se você quer também que a gente fale um pouco mais, só deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Então vamos lá, deixa eu fechar isso aqui por enquanto.
Bom, então vamos lá. Agora que a gente já tem o nosso arquivo, o que que a gente precisa fazer? A gente vai precisar pegar esse nosso arquivo e fazer a leitura desse nosso arquivo, tá? E aí existem duas formas, basicamente, que a gente pode fazer a leitura desse nosso arquivo. A gente pode salvar esse nosso arquivo numa pasta temporária, por exemplo, que vai criar ali uma cópia desse arquivo que a gente fez a leitura dentro da nossa máquina, né, dentro da nossa aplicação, por exemplo, e a partir desse arquivo temporário que foi criado, a gente pode pegar ele, pegar qual que foi o path dele, né, qual que foi o caminho que ele foi inserido e fazer a leitura desse nosso arquivo, tá? Para a gente conseguir utilizar ele. Então, isso a gente poderia utilizar um pacote que já tem dentro do Node, que é o File System, né, que é o Read File, tá? Só para a gente ver aqui, ó. Vou importar aqui dentro do File System. Ele tem aqui o Read File, tá? Só que esse Read File, ele só consegue fazer a leitura de um arquivo que está dentro da nossa máquina. Então, a gente precisa passar ali um caminho físico para ele pegar esse nosso arquivo e fazer a leitura, tá? Só que eu não quero que ele faça essa inserção numa pasta temporária para depois eu fazer essa leitura, tá? Eu quero que, assim que ele pega as informações do meu arquivo, nesse momento aqui, que ele tem o buffer com todo o conteúdo do meu arquivo, eu quero que ele já faça a leitura de tudo que tem ali de dentro do arquivo e aí vai inserindo aonde tem que inserir de fato, tá? Para isso, a gente vai utilizar o pacote stream de dentro do Node, que também permite com que a gente consiga fazer essa leitura do arquivo um pouquinho diferente do read file, tá? Então, aqui dentro do stream, eu vou importar o pacote readable, tá? Que vai criar um readable do nosso stream ali, do nosso buffer, tá? Para isso, o que que a gente vai fazer? Deixa eu remover aqui. Eu vou pegar primeiro o meu arquivo de dentro do meu request. E aí, de dentro do meu arquivo, o que importa para mim no momento é só o meu buffer, né? Onde eu tenho ali o meu conteúdo. E a partir desse meu buffer, eu vou criar um readable desse buffer para eu conseguir fazer a leitura do meu arquivo, porque eu não vou conseguir também ler linha por linha se eu só tiver ali a minha string, tá bom? Então aqui eu vou criar o seguinte, eu vou criar um readable file, por exemplo, e aí aqui vou dar um new readable e vou dar um readable.push, passando esse meu buffer. E preciso dar aqui um readable push com o valor de nulo, tá? Isso daqui vai criar para mim um readable que vai permitir com que eu faça a leitura do meu arquivo. Bom, o que a gente vai precisar também para a gente fazer a manipulação do nosso arquivo? Agora que a gente já tem esse arquivo, que a gente consegue fazer a manipulação, eu quero que ele faça a leitura linha por linha desse meu arquivo. Então, eu quero que ele venha aqui, faça a leitura dessa linha, depois venha aqui, faça a leitura dessa linha para a gente conseguir inserir no banco de dados, tá bom? Existem bibliotecas que já fazem isso para a gente, então já pega ali o nosso arquivo CSV e faz a leitura de uma forma muito mais fácil, que já traz ali tudo pra gente prontinho, pra gente já fazer a inserção, fazer a manipulação que a gente deseja, né? Então, as bibliotecas, existem já algumas bibliotecas que a gente não vai precisar fazer, por exemplo, uma leitura manual de linha por linha pra gente conseguir o conteúdo desse nosso arquivo. Mas a gente vai fazer de uma forma manual para a gente entender as possibilidades que a gente tem utilizando os pacotes do Node, tá? Então, a gente vai utilizar um outro pacote dentro do Node, que é o readline, tá? E ele vai permitir com que a gente faça a leitura linha por linha de dentro de um readable, né? De dentro de um stream, por exemplo, que a gente tenha, tá? Isso daqui, para a gente conseguir fazer a leitura desse nosso arquivo, a gente precisa criar uma espécie de interface, tá? Com o conteúdo que a gente tem vindo aqui desse nosso readable. Então, para isso, eu vou criar o seguinte, deixa eu ver aqui que nome que a gente pode dar.
Vou criar aqui um Products Line. Vou utilizar esse meu Read Line. Um Create Interface, tá? E esse Create Interface, ele tem aqui algumas opções que a gente pode passar. A opção que a gente vai utilizar aqui é o nosso Input. Então, o que que a gente quer inserir dentro desse nosso Read Line para ele fazer a leitura linha a linha? E aí, a gente vai passar esse nosso Readable File aqui para ele fazer a leitura linha a linha. E agora que a gente já tem esse nosso Products Line, né, que ele cria uma interface dividindo esse nosso arquivo linha por linha, tá? Então, a partir desse momento, a gente consegue fazer, por exemplo, um for each, né, inteirando esse nosso Products Line, para a gente conseguir manipular melhor todos os objetos linha a linha que a gente tem. Para a gente ver se tá tudo ok, eu vou criar aqui um for await, let line, por exemplo, of Products Line. E vou dar, aqui, por enquanto, um console.log na nossa linha, tá? Deixa eu só colocar aqui essa nossa função aqui como uma síncrona, tá? E eu vou fazer, por enquanto, o console.log de linha por linha pra gente ver se ele, de fato, tá funcionando. Então, deixa eu dar aqui um yarn dev, até porque a gente fez bastante coisa, né? E vou rodar aqui esse nosso send. E ele continua funcionando aqui pra gente. Então, aparentemente tá funcionando o que a gente tá fazendo aqui, tá? E aí você pode estar se perguntando, tá, Dani, mas isso daqui não é a mesma coisa que a gente fez lá no início, quando a gente leu o nosso buffer? Sim, é praticamente a mesma coisa, só que quando a gente estava fazendo a leitura daquele buffer, né, com buffer.toString, ele estava mandando pra gente uma string completa. Então, a gente tinha basicamente como se fosse uma linha única ali. Com esse Create Interface, né, utilizando o readline, ele consegue quebrar o nosso CSV por linhas. Então, ele faz isso de uma forma mais automática pra gente, tá bom? Agora, o que a gente precisa fazer? O nosso arquivo CSV, ele tá separando os itens por vírgula, né? Se a gente for olhar aqui, deixa eu pegar esse arquivo aqui melhor, fechar aqui. A gente tem aqui o nosso código de barras, vírgula, a descrição do nosso produto, vírgula, o preço do nosso produto, vírgula, e a quantidade que a gente tem em estoque, né? Tudo isso vem baseado nessa nossa tabela aqui do nosso Excel, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora? Eu quero que cada linha seja dividido os meus atributos, né? Essas minhas colunas, eu quero dividir pelo delimitador que a gente tem aqui, que no caso é a vírgula. E para isso, o que a gente vai fazer? Se a gente dá aqui um line.split, a gente pode passar qual que é o delimitador que vai definir essa divisão das nossas colunas, né? Que no caso é a vírgula. Então, eu vou dizer assim para o meu programa, olha, para cada linha, eu quero que você divida, né? Que você quebre em pedaços que seja dividido pela vírgula. Isso daí vai transformar essa nossa linha em um array, onde a gente vai conseguir, com esse array, né, fazer a manipulação de item por item, né? Então, posição por posição para a gente inserir no nosso banco de dados. Então, para a gente ver aqui, eu vou definir aqui um nome, por exemplo, como um Product Line Split, tá? Só para a gente conseguir entender melhor. Se eu der aqui um console.log agora nesse meu Product Line Split na posição 0, olha só o que vai acontecer. Deixa eu rodar aqui. Ele vai mostrar para mim todos os códigos de barras que tem ali dentro da minha aplicação, né? Dentro do meu arquivo. Bom, se a posição 0 ele mostrou o código de barra, então se a gente pegar a posição 1, a gente vai pegar a descrição. Posição 2, a gente vai pegar o preço. E posição 3, a gente vai pegar a quantidade em estoque. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar posição por posição e inserir em algum lugar, né, que vai fazer a inserção no nosso banco de dados. Então, agora, para ficar mais fácil aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui em cima uma interface de produtos. Então, vou criar aqui um Interface Product.
que eu vou definir que vai ter um code bar, que vai ser uma string, vai ter uma description, que vai ser uma string, ele vai ter também um price, que vai ser um number, e uma quantidade, que vai ser um number também. E aí eu vou criar um array, tá, de produtos pra gente inserindo informação por informação. Então aqui eu vou criar um products, que vai ser do tipo product array. Eita. E vou inicializar esse meu products com array vazio. E aí eu vou inserindo dentro desse meu objeto, desse meu array, as informações que a gente for pegando aqui, tá bom? Então eu vou colocar aqui um products.push. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, o code bar vai estar dentro desse meu products line split na posição 0. A minha description vai estar dentro do product line split na posição 1. O price vai estar dentro do product line split na posição 2 e a quantidade vai estar dentro do product line split na posição 3, certo? Que é o array ali que a gente criou. Só que esse nosso price, a quantity, ele é um número, então a gente precisa transformar esse split, que é uma string, no número. E aí, pra gente converter, deixa eu copiar aqui tudo, vou colocar aqui um number e passar tudo isso por volta dele, tá? Number. E agora aqui, a gente já tem os nossos produtos inseridos dentro desse nosso array, tá? Pra gente ver se tá tudo certo, vou retornar aqui esse nosso array para ver se tá funcionando até aqui. Então, se eu der um send, vou inicializar aqui, senão não vai funcionar. Dou um send e ele já mostrou aqui pra gente a informação. Show de bola. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse nosso array aqui de produtos e a gente vai inserir no nosso banco de dados. E aí a gente poderia criar um service para isso, né? A gente poderia criar um use case para fazer essa nossa inserção. Para ser mais fácil, eu vou criar aqui um outro for await. A gente poderia fazer tudo aqui dentro desse mesmo também, mas só para a gente ver melhor como que funciona, tá? Eu vou pegar esse meu products e aí eu já vou fazer a desestruturação de tudo que tem dentro desse meu products. Então eu vou passar aqui o meu code bar, preciso passar aqui o let, meu code bar, a minha description, price e quantity. E agora aqui, a cada interação, eu quero que ele insira no meu banco de dados. Para isso, eu vou utilizar o client do meu Prisma, tá? E ele já fez aqui o auto import para mim. Client.products.create. E eu passo aqui o meu data para eu inserir. Então, eu posso passar aqui meu code bar, minha description, meu price e a minha quantidade, certo? Vamos testar para ver se tá funcionando agora. Vou rodar aqui, ó, não tem nada no nosso banco, tá? Vou rodar aqui o nosso Insomnia. E eu sempre esqueço de inicializar o servidor. E se eu rodar agora, ele mostrou aqui pra gente, show de bola. Só que será que tá funcionando? Vamos ver aqui, ó. Ele inseriu aqui o nosso banco de dados. Então, olha só que bacana, né? A gente conseguiu fazer a leitura dos arquivos e a manipulação e inserir dentro do banco de dados, né? O que a gente poderia fazer aqui para melhorar? A gente poderia fazer uma leitura, né? Arquivo por arquivo, verificar se já existe no banco de dados, por exemplo. Se não existir, a gente insere, né? Se já existir, a gente ignora, porque vamos imaginar que esse CSV, ele pode aumentar, né? O dono ou a dona lá do mercadinho pode querer aumentar essa lista, né? Então, a gente poderia fazer aqui uma outra verificação. A gente poderia fazer aqui um outro método que retorne pra gente todos os produtos, né? Que tem dentro da nossa base de dados. Enfim, tem bastante coisa que dá pra gente ir melhorando aqui. Mas olha só que bacana, né? O intuito desse vídeo era o quê?
a gente entender como que utiliza alguns métodos, alguns módulos de dentro do Node para fazer a leitura de arquivos, para fazer a manipulação de arquivos, né? Entender como que a gente pode pegar ali, fazer a leitura linha por linha de um arquivo, como que a gente pode transformar o nosso buffer em um arquivo, em uma forma legível para o Node, né? Isso daí você pode, por exemplo, pegar um arquivo de dentro do S3, de repente você não quer salvar numa pasta temporária, você pode criar ali um readable, né? Partindo desse buffer que você está recebendo, você pode criar esse readable, né? Para ficar ali de uma forma que o Node consiga entender, né? Enfim, tem muita coisa que a gente pode utilizar com o stream do Node. O stream do Node, ele é fantástico, dá pra gente fazer bastante coisa. Se você quer também que a gente explore um pouco mais sobre o stream, de repente criar ali algum programinha que faça a leitura, por exemplo, de um arquivo MP3, que a gente possa ir navegando ponto por ponto, né? Como a gente está acostumado, por exemplo, no YouTube, onde você tem ali o teu arquivo, né, o teu vídeo, você coloca num ponto e ele carrega. Se você quer que a gente fale um pouco mais dessa parte de streaming que é fantástico do Node também, se você quer que a gente mostre como fazer a escrita em um arquivo, enfim, tem muita coisa que dá pra gente fazer utilizando os módulos do Node, né, que vamos dizer que ainda é pouco explorado pelos desenvolvedores e das desenvolvedoras. Então, se você quer que a gente fale um pouco mais sobre essa parte, é só deixar aí o seu comentário, tá bom? Se tem alguma sugestão também, é só deixar aqui, porque com certeza eu vou fazer questão de ler o seu comentário, de responder o seu comentário também, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você possa pegar esse vídeo e evoluir. Dani, eu tô com alguma dúvida também, só deixar aqui embaixo. Eu tive uma ideia também, é só falar. Que eu espero que realmente esse vídeo seja proveitoso para você e que você possa, de repente, esclarecer muita dúvida que você tenha em relação a essa leitura de arquivo, essa manipulação de arquivo utilizando o Node, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!